Cara, eu tava de férias na base, já tinha me comunicado, né, no começo que o Rogério gostaria de contar com algumas pessoas da base e tudo mais, mas era aquela expectativa de todo final de temporada da base, né? Você fica ali, será que esse ano vai? Será que esse ano não vai e tal? E eu tava indo pra academia nas férias e meu celular toca, número desconhecido. Muito difícil de atender número desconhecido, mas muito difícil mesmo. E eu peguei e atendi o telefone indo pra academia, assim, atendi, alô, quem é? E aí ele falou assim, é o Rogério Ceni, Araruna, tudo bem? Aí eu olhei assim, e era a voz dele e tudo mais. Aí eu olhei assim, botei o telefone pra baixo, dei uma respirada funda assim e falei, meu Deus, eu parei o carro, aí eu botei, eu falei, opa, Rogério, tudo bem, e você? Nosso entrevistado de hoje chegou no São Paulo com 13 anos de idade. Fez toda a formação em Cotia e, após algumas oportunidades na equipe profissional, foi contratado pelo Fortaleza a pedido de Rogério Ceni. Lá no Fortaleza, ele foi campeão cearense e da Copa do Nordeste em 2019. Atualmente, ele defende uma equipe da segunda divisão da Inglaterra. O Vamos para o Jogo recebe hoje Felipe Araruna. Felipe, eu já quero começar te pedindo autorização para te chamar de Felipe, se você não se importar, porque eu tenho dificuldade de chamar as pessoas por sobrenome, por apelido, enfim. Seja bem-vindo ao Vamos pro Jogo. Fica tranquila que não é só você. É um sobrenome realmente que é meio trava-línguas, né? É meio difícil de falar, principalmente de futebol. Mas pegou, né? Assim, foi um sobrenome porque Felipe, acho que quando eu cheguei no São Paulo já existiam outros Felipes. Então o Araruna ficou porque é um nome meio português, né? Mas é complicado, mas é português, mas ficou. Mas dentro dos elencos, praticamente em treinos, ninguém me chama de Araruna. Felipe, Fê, e os caras inventam qualquer coisa, menos falar Araruna toda hora, entendeu? Os Mas é um prazer treinadores, estar aqui. os treinadores que você já trabalhou até hoje te chamam de Felipe ou grita o seu nome na beira do campo de Araruna também? Os dois. Treinador, os dois. Mas é um prazer estar com vocês aqui e contar um pouco aí das curiosidades de vocês. Legal, vamos lá. Vamos começar falando sobre o seu momento atual, né? Você está na Inglaterra agora, eu queria que você contasse um pouquinho como que está essa adaptação, porque eu sei que você já tem uns meses que você está aí, mas eu acho que a quarentena acho que acabou atrasando um pouquinho o processo de adaptação, né? Os jogos voltaram, acho que já há pouco tempo, você já voltou a treinar, mas enfim, ficou um pouco aí Sim. parado durante esse período que a gente teve que ficar em reclusão social. Sim, para mim foi muito legal ter vindo para cá como experiência profissional e pessoal. Eu sempre tive a vontade de conhecer, né, o futebol europeu. Acho que todo moleque aí que nasce no futebol brasileiro hoje em dia tem a vontade, né, de atuar no futebol europeu, que querendo ou não é onde é a referência, né? Mesmo para nós brasileiros, eu acho que a gente se inspira no futebol. Eu acho que jogadores a gente ainda tem bastante jogador muito bom no Brasil que a gente não vê aqui na Europa. Mas o começo para mim foi muito tranquilo, porque o pessoal me recebeu muito bem aqui. Todo o staff, jogadores, todo mundo me recebeu super bem no time, me deixando super à vontade. Qualquer coisa que eu precisasse, todos ficaram à disposição para mim. Eu já falava inglês, então para mim foi um pouco mais tranquilo. Óbvio que aqui o inglês na Inglaterra, para quem não sabe, o sotaque é muito diferente do americano, então eu sofri um pouco no começo. Ainda sofro com alguns dos jogadores que falam mais fechado, falam inglês mais diferente, mais rápido, mais enrolado, mas desde o começo eu já conseguia me comunicar e me expressar aqui. Então foi muito bom. E em 8 dias que eu cheguei aqui, eu já estreava, né? Porque o treinador, quando eu cheguei, falou que gostaria que eu primeiro, né, conhecesse o estilo de jogo, a velocidade do jogo, que é muito diferente, o ritmo aqui. E por acaso ele me levou para um jogo e falou: eu só quero que você assista, né? Veja como é que funciona aqui e tal.
E eu fui contratado como meio-campo volante, mas no São Paulo eu já tinha jogado de lateral direito também, né? E ele não tinha levado ninguém de lateral direito na reserva. E o lateral direito machucou no primeiro tempo. E aí ele virou para mim e olhou para mim e falou: "Você tá preparado?" Eu falei: "Claro que eu tô preparado." Tava ansioso ali para querer estrear, né? Mas como ele tinha falado para mim que era um jogo que teoricamente eu ia mais olhar para de perto ali de dentro do campo e tal, eu tava, né, sem muita expectativa. Mas entrei no jogo, fui bem na lateral e a gente acabou empatando o jogo contra o Hull City, dentro de casa, foi 1-1 o jogo, mas fiz um jogo bom, que o feedback que eu tive foi bom. E no próximo jogo ele já me botou de titular de volante, para jogar de volante. E a gente foi o jogo contra o segundo colocado, eu acho, foi contra o West Bromwich. E um time muito bem, que subiu para a Premier League agora, né? E a gente acabou perdendo o jogo, mas nesse jogo eu já senti que o jogo era muito diferente. Era muito rápido, muita intensidade, muita briga dentro do campo, sabe? Um jogo de mais contato e tudo mais. E aí eu joguei mais um jogo e depois parou para o coronavírus, né? Então acabou atrapalhando um pouco. Mas a adaptação para mim foi super tranquila. Tá sendo, né? Na verdade. Araruna, eu quero continuar falando sobre futebol inglês e eu ia até fazer um trocadilho infame aqui, perguntar o que que você anda lendo, né? O que que você anda lendo aí, se você tem o hábito de ler, mas eu vou deixar esse trocadilho para outro momento, né? Que lendo, vamos dizer, Ó, traduzindo. Boa, aí, ó. esse aqui, ó. Esse é o da vez. Boa. É só para quem não entendeu o trocadilho, né? Que o nome do time do Araruna em Sim, sim, português sim. seria Lendo, né? Mas, enfim, continuando falando do futebol inglês, Araruna, muitas pessoas, às vezes, que não acompanham muito o futebol europeu, o futebol inglês de perto, né? Pode achar, pô, o Araruna jogava num dos maiores clubes daqui do Brasil, né? Tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. O que que esse cara tá fazendo na segunda divisão do futebol inglês? Mas a segunda divisão do futebol inglês, a Championship, é muito qualificada, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura que você encontra na segunda divisão da Inglaterra, que eu nunca fui para a Inglaterra, mas eu imagino que seja, às vezes, até superior a alguns times de primeira divisão aqui do Brasil. E se você está mais próximo, mesmo jogando num clube menor em relação aos clubes brasileiros, né, como o São Paulo, por exemplo, se você está mais próximo da Premier League, se os times da Premier League vê com carinho a Championship. Muito boa pergunta. Perguntas, né? E foram algumas. Primeiro que, em relação à estrutura, eu acho que não vou falar todos porque eu não conheço todos, tá? Mas a maioria que eu fui jogar ou fiquei sabendo, fui a fundo ver, né, a estrutura de clubes da segunda divisão da Inglaterra são melhores que os melhores clubes da primeira divisão do Brasil. Então, tem gente... Eu recebi muito essa pergunta, né, quando eu fui contratado. Mas pô, você vai para um time da segunda divisão da Inglaterra e tal. E eu já sabia que a Championship é um dos campeonatos mais competitivos do mundo, né? Por aqui eles consideram o quinto, né? Então tem a Premier League, a La Liga, a da Alemanha e depois já logo vem a Championship. Então é um campeonato que ele é muito, muito competitivo. Você vê assim, toda rodada você não tem um time favorito praticamente. Você vê time que está lá em cima perdendo para o último colocado do meio, brigando. Então, assim, é um campeonato muito disputado. Ano passado, o Leeds e o West Bromwich só que dispararam um pouco no meio do campeonato, mas é um campeonato realmente muito disputado. E em relação à estrutura, se não igual, melhor do que a maioria dos melhores clubes aí do Brasil. Pelo menos os que eu tive contato e os que eu tenho visto por aqui. E outros jogadores que jogam contra a gente também falam pra gente. Em relação à pergunta que eu estou mais próximo, eu acho que, com certeza, já fiz amistosos aqui contra o Chelsea, Tottenham, e, assim, para mim, é indescritível, assim,
é a sensação de poder estar jogando contra os caras que a gente jogava no videogame, olhava na, né, Champions League, que eu acho que é o sonho de todo jogador de futebol. Então você tá ali, você tá perto, você tá em contato jogando contra, né? Eu acho que e a gente tem a oportunidade, e se a gente tiver competência, de chegar à Premier League, né? Então basta a gente ganhar os jogos e fazer um bom campeonato, estaremos lá, não tem muito segredo. Então eu acho que a proximidade é muito grande, assim. Aruna, vamos deixar a Inglaterra um pouquinho de lado. Eu queria falar um pouco do São Paulo. Eu sou São Paulino. Eu também sou. E nesses últimos anos, a gente se questiona muito o porquê que a base não tem uma sequência tão grande no time principal. Isso, se olhar nos últimos 10 anos, a base do São Paulo ganha muitos títulos. A base que você participou foi muito vitoriosa. Por que não dá sequência? E se isso tem a ver também com esse momento que o São Paulo vive de há 8 anos, não saber o que é disputar um título, ganhar um título? Cara, essa pergunta é uma pergunta muito boa e muito difícil de responder, porque eu acho que muitas vezes passa pela escolha do treinador, com certeza. Mas você colocar um garoto da base no profissional também não é tão simples assim, porque é diferente. O futebol é diferente no profissional e na base, e o jogador tem que responder também. Então, é nítido que às vezes você olha e tem uma discrepância entre um jogador um moleque que está subindo da base com um jogador já consolidado no futebol. E eu acho que essa carência de títulos no São Paulo acaba atrapalhando um pouco nisso, porque o São Paulo, querendo ou não, você vive uma pressão ali constante nos últimos 8 anos, né, que não ganha título, porque o São Paulo sempre foi um clube que sempre ganhou títulos, né, principalmente antes desses 8 anos, né, todo ano estava buscando, todo ano conquistando títulos importantes, e então eu acho que existe essa pressão gigante, né, que já existia, por ser o São Paulo já existe, mas pela carência de títulos potencializa, né. Então, algumas vezes eu acho que você colocar o treinador e quem for que seja, esperam um amadurecimento maior do jogador, até um entendimento maior da torcida com o próprio jogador que está subindo, para não queimar etapas, entende? E muitas vezes também é da escolha do treinador. Então, eu acho que existem muitos jogadores prontos que sobem da base, que logo são vendidos ou têm uma sequência no futebol brasileiro. Mas eu acho que é isso. Eu acho que algumas coisas existem essa pressão que está no São Paulo de carência de títulos, outras eu acho que é pura escolha do treinador. Não porque seja pior ou melhor, mas simples escolha do treinador. O Felipe, eu quero sair um pouquinho do futebol, mas de uma certa forma continuar nele. Você é formado em administração, né? Sim. Pela FAAP. Então, primeiro eu preciso dizer que você é muito inteligente, viu? Parabéns. Queria ser. E segundo, queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi dividir o tempo entre a faculdade e os estudos, né? E também que você pudesse contar para a gente a relação dos seus amigos com você, porque eu acho que quando você já foi para o profissional, você ainda estava na faculdade, né? Tava. Como que foi? Seus amigos te cobravam? São paulinos te cobravam pelos resultados? Eu comecei a faculdade quando eu estava na base, né? Eu, com 17 anos, já estava entrando na faculdade e eu ainda estava na base. Então, foram 2 anos eu fazendo a faculdade na base e 2 anos no profissional do São Paulo. Não vou falar que foi fácil, pelo contrário, foi difícil, mas eu não me arrependo de nada e não abriria a mão de nada, porque eu acho que não só por hoje eu ter um currículo, ser formado em administração de empresas, eu acho que como pessoa e como até para o futebol, eu cresci muito, porque eu acho que você conhecer novas pessoas, você conhecer assuntos novos, você
Se você fica 100% do seu dia no futebol, sua cabeça explode. Eu, pelo menos, sou dessa linha. Eu penso assim, eu acho que você tem que pensar assim no futebol, nos momentos que você está ali dentro. Um pós-jogo você recebe o feedback, recebe vídeos, você analisar tudo. Mas eu acho que você tem que ter um tempo para si, entendeu? Para você, sua alma, o seu corpo, sua mente, você ler livro, fazer... Não simplesmente estudar. Estudar foi a minha opção. Mas você tem um tempo para você, entendeu? Para você, ser humano. E eu acho que isso agrega dentro de campo depois, entendeu? E a faculdade me fazia bem, eu gostava, eu sempre gostei de estudar. Meus pais também me influenciaram a continuar estudando enquanto era possível. E eu acordava, eu era o primeiro a sair de casa e o último a chegar. Quando eu saía de manhã para treinar, muitas vezes 2 períodos na base, saía direto do CT de Cotia, que é longe, para a FAAP, né? Pegava a Raposo parada no final da tarde. Às vezes muitas vezes comia no carro mesmo e chegava na faculdade para estudar e depois voltava, chegava às 11 e pouco em casa. Então, às vezes era um pouco cansativo, mas era um prazer para mim, então aquilo não era um peso nas minhas costas, sabe? Era cansativo, mas um cansativo bom. Então, para mim foi muito bom. E não me arrependo. E no profissional foi ficando um pouco mais difícil por questão de concentração em jogos, né? Tinha muitas viagens, eu acabava perdendo bastante aulas, só que eu dei azar por um lado e sorte no outro. A gente, nos anos que eu fiquei no São Paulo e eu estava estudando, a gente foi eliminado das competições precoce, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores, a gente não foi a fundo, né? Quarta, semi. Então, eu tinha uma flexibilidade que é exigida por lei. Eu acho que lei Rei Pelé, eu acho que tem uma flexibilidade maior para atletas profissionais de faltas, mas a partir daquele momento, de X faltas, eu tinha que cumprir e tinha que passar de ano e tudo mais. Na matéria não tinha... eles não afrouxavam para mim porque eu era jogador, entendeu? Mas começou a ficar mais difícil, eu comecei a faltar mais e tudo mais. Só que como a gente foi eliminado, eu comecei a continuar indo e deu certo, assim. Foi uma coisa, assim, que era para acontecer, entendeu? Porque se não desse, eu ia faltar e ia terminar meu curso ali porque eu não estava presente nas aulas e não ia dar certo. E felizmente deu. Consegui terminar o curso, fiquei muito feliz, meus amigos também, como você falou, meus amigos na faculdade. No começo, quando eu estava na base, assim, os meus amigos sabiam que eu já jogava faz tempo, né? Então, para eles sempre era, pô, como é que foi o jogo e tudo mais. Mas quando eu fui profissional, comecei a aparecer mais, né? Aí teve o maior contato da faculdade inteira, assim. Eu passava de gente querendo tirar foto, assinava camiseta, assinava papel e tudo mais. Mas na faculdade sempre foi um ambiente muito respeitoso, assim. Nunca ninguém apontou o dedo para mim, falou coisas ofensivas para mim, mesmo quando a gente não vivia um bom momento. E meus amigos também sempre estavam do meu lado, então se eles viam alguma coisa esquisita acontecendo, pela amizade, eu acho que se fosse ao contrário, eu também faria o mesmo, entendeu? Então foi super saudável, assim, óbvio que rolava uma zoação, assim, de perder um jogo, um clássico e tudo mais, os caras faziam uma pressão, aposta e tudo mais. E o bom é que muitos eram São Paulinos, então eu consegui dar algumas camisas de São Paulo. Araruna, na última convocação do Tite, né, ele chamou o Gabriel Menino para lateral direita, né? O Gabriel Menino que joga no meio-campo do Palmeiras. E é lógico que é muito cedo, você acabou de chegar na Inglaterra, né? Você chegou nessa temporada na Inglaterra, mas eu confesso que, na minha opinião, a Inglaterra tem o melhor lateral direito do mundo hoje, né? Que é o Alexander-Arnold. Mas por outro lado tem o Walker, né? Que também sempre é convocado e assim, eu não sou fã do Walker. Eu não acho que ele seja um jogador de nível de seleção.
E aí eu queria saber, você está com 24 anos ainda, né? É jovem ainda. Você tem essa perspectiva, às vezes, de conseguir uma vaga de lateral direito na seleção brasileira, né? Como a gente já até falou da proximidade, né? Da Premier League, a gente sabe que na Premier League os jogadores evoluem muito, né? E rapidamente. Ou se você ainda tem expectativa de se naturalizar em inglês, quem sabe, e temos um Felipe Araruna sendo convocado para a seleção inglesa, pegando aí uma vaguinha na lateral direita. Qual que é a sua expectativa Sim. em relação a isso? Cara, eu já joguei em 3 posições aqui. Eu joguei de volante, joguei de lateral direito e joguei de ponta, que é um meia direito, assim, meia. Quando eu jogo uma linha de 4, eu jogo meia direita também. Eu fui acostumado na base a jogar em muitas posições, então eu não tenho problema de jogar em diferentes posições. Eu me sinto confortável nas 3. Em outras mais, já joguei de 10 aqui também, então eu me sinto confortável. Eu consigo aprender rápido, eu acho. Então, isso é uma virtude que eu acho que eu tenho, que treinadores me passam isso, que eu pego rápido, tipo marcação, movimentação, onde eu tenho que estar e tudo mais. Mas nos últimos jogos, a gente recomeçou a temporada agora, né? A gente já jogou a Copa e a Carabao Cup. E a Championship, a gente ganhou os 2 primeiros jogos, a gente está em primeiro na liga e eu joguei de lateral direito. Então, essa temporada eu estou jogando mais de lateral direito. E eu acompanhei, sim, a convocação do Tite. Não tenho acompanhado muito os jogos no Brasil, principalmente do Palmeiras, que não é um time que eu sou torcedor, então eu acompanho mais o São Paulo. O Fortaleza também acabo acompanhando, porque foi um time que eu passei a ter um carinho gigantesco. Então, eu sei que o Gabriel Menino vem fazendo um grande campeonato, fez um grande campeonato paulista e vem fazendo um grande campeonato brasileiro, né? É um cara que também é polivalente. Eu acho legal, eu vejo como uma oportunidade aí para jogadores que exercem mais de uma função de que o pessoal está olhando, simplesmente, e um potencial de a gente se desenvolver, né? Aí buscar uma melhoria para buscar uma vaga na seleção. Eu acho que é uma posição carente no mundo, né? Eu acho que muita gente fala isso. Tanto lateral direito quanto esquerdo, né? Você não vê muitos, assim, fora da curva, né? Laterais direitos e esquerdos. Então, acho que é uma posição... Eu me sinto muito bem na lateral. Então, eu não tenho nenhum tipo de problema, me sinto confortável e gosto também. Então, esses últimos jogos aqui, tenho jogado os 90 minutos de lateral e tem ido tudo certo. Cara, não vou fazer mais uma pergunta de torcedor do São Paulo para um torcedor de São Paulo. Como é que como você estava na base, você subia para treinar com um profissional, e no profissional tinha grandes ídolos da história do São Paulo, como Rogério Ceni, Luiz Fabiano e outros. E aí, já emendando nisso, como é que foi ser chamado pro profissional, sendo chamado pelo Rogério Ceni, né? Que, Sim. Imagina, tantos para te ligar e dar a notícia, o Rogério Ceni faz essa ligação e fala assim, ó, garoto, sobe que você vai treinar com o profissional. Cara, tem uma história, não porque aconteceu, mas que eu conto para todos os amigos meus, né, que me perguntam isso. Eu, na Libertadores de 2005, eu fui em todos os jogos do Morumbi, no estádio, assistir. E aí, depois de um tempo, eu acho que foi 2016, era o Baus o treinador, eu fui convocado para um jogo contra o Botafogo, fora de casa, foi minha primeira convocação profissional, porque tinha muitos suspensos, ele ia poupar alguns jogadores, e ele me chamou, eu e mais 4, eu e mais 3, que estavam na base, a gente estava se destacando já, a nossa categoria, a gente acabou ganhando quase tudo, a gente só não ganhou a Copa São Paulo. O resto a gente ganhou todos os campeonatos na base, então já tinha uma visibilidade grande. E eu lembro a gente foi convocado, e quando eu subia para treinar como profissional, para mim era assim, eu ficava olhando assim os caras assim, sabe, tipo, como se estivesse num sonho assim,
E aí terminava os treinos, eu sempre ia pedir chuteira pros caras, porque, pô, se eu usar a chuteira imagina, do Luiz Fabiano no seu pé, eu pegava sempre o que tinha meu número, eu falava, pelo amor de Deus, dá a chuteira pra eu treinar lá, porque deve ter uma coisa diferente, né? Mas era uma emoção para mim gigantesca, né? E eu sempre quis estar ali com eles, né? Então, quando eu subi ali no profissional, para mim era uma final. Para mim, o treino ali virava uma final. Mesmo que eu ia ter jogo no outro dia ou 2 dias depois lá na base, para mim ali era meu jogo. E eu lembro desse dia que eu fui convocado, a gente foi para viagem, e aí eu acordei, fui tomar café. Aí, no café da manhã, eu sentei na mesa com os moleques, era eu, Lianco, Luiz Araújo, Lucas Fernandes na mesa, e um espaço bem pequeno, e na outra mesa aqui tava Lugano, Kardec, Pato, Ganso, Luiz Fabiano. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, aí o Rogério passou atrás, assim, eu falei, sei lá, 2005, sei lá, 2, 3 anos atrás, eu tava no estádio torcendo para todos esses caras aqui, e hoje eu tô aqui do lado. Aí me arrepiou, assim, na hora, sabe? Um momento que você cai na real, assim, porque quando você tá no dia a dia é tão normal que às vezes você não percebe, né? Aonde realmente você tá, onde, assim, um step do seu sonho tá realizado ali. Porque eu cresci no São Paulo, né? Então, para mim, era um sonho estar ali. Eu olhei pro lado e falei, meu Deus do céu, aonde que eu tô, né? Tipo, tava onde que eu queria estar ali no momento, e é uma sensação única, assim. Eu acho que o futebol tem algumas coisas que não dá para se explicar. Uma delas é essa, outras eu acho que eu entrar num campo, no Morumbi lotado, você entrar naquele túnel, subir ali o túnel, principalmente num clássico, eu não consigo demonstrar a sensação que é para amigos, minha família. Eu falo, meu, ali é uma sensação de só quem tá ali consegue sentir. Aproveitando a pergunta do Samu, conta pra gente que você quase não atendeu o Rogério Ceni quando ele te ligou para te chamar para ir treinar com o profissional. Cara, eu tava de férias na base, já tinha me comunicado, né, no começo, que o Rogério gostaria de contar com algumas pessoas da base e tudo mais, mas era aquela expectativa de todo final de temporada da base, né? Você fica ali, será que esse ano vai? Será que esse ano não vai e tal? E eu tava indo pra academia nas férias e meu celular toca, número desconhecido. Muito difícil de atender número desconhecido, mas muito difícil mesmo. E eu peguei e atendi o telefone indo pra academia, assim, atendi, alô, quem é? E aí ele falou assim, é o Rogério Ceni, Araruna, tudo bem? Aí eu olhei assim, e era a voz dele e tudo mais. Aí eu olhei assim, botei o telefone pra baixo, dei uma respirada funda assim e falei, meu Deus, eu parei o carro, aí eu falei, opa, Rogério, tudo bem, você? Tudo mais? Ele falou, pô, tem acompanhado e tudo mais, explicou toda a história e tal, e ele falou que gostaria de contar, que eu me reapresentasse no profissional para fazer a pré-temporada na Florida Cup, mas que ele não tinha certeza se todos os jogadores iam ser convocados para a Florida Cup e tudo mais, mas que a minha representação seria no profissional. E, cara, eu lembro que eu tremia, eu suava, e logo quando terminou a ligação, eu liguei pro meu pai na hora, assim. Eu falei, pai, você não acredita quem me ligou? Aí ele, eu sei quem que é. Eu falei, como você sabe? Aí ele falou, foi o Rogério Ceni, né? Ele falou, eu falei, como você sabe? Aí ele falou, meu, eu já imaginava, você fez um puta campeonato e tudo mais. Você vê como é pai, né? Ele já sabia, assim, sem eu falar nada e tudo mais, mas pra mim foi, assim, uma ligação que marcou ali, pra mim foi muito marcante. Pra mim, me marcou muito e foi quase isso, eu quase não atendi porque era um número desconhecido. Imagina eu não atender o Rogério Ceni, Bom, ô Felipe, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas para terminar Carol, eu preciso... eu posso fazer só uma perguntinha, que é uma curiosidade, eu preciso que a gente rodar mais uma, e eu preciso, porque eu ouvi a entrevista do Araruna no Andarilhos da Bola, e ele comentou do lance do Lugano que rasgou a chuteira dele. Só que ele contou isso e parou. Eu queria saber o depois. Porque se é outro jogador que dá uma entrada e rasga a chuteira, a gente que joga bola, reclama, tira satisfação, isso aquilo. O Lugano foi como, Araruna? Fala pra mim. Cara, eu vou te falar que eu
tinha sorte que eu tinha assinado meu contrato com a Nike acho que 2 semanas antes. Então, a chuteira foi o mais tranquilo, porque assim, foi uma entrada firme, é que a foto ficou muito expressiva, né, ali. E só que alugando, né? Você vai falar o quê? Eu tava chegando agora no profissional, eu tava chegando ali pouco tempo no profissional, e ele não é maldoso, sabe? É o jeito dele, assim. Ele é super firme, é um cara que treina muito, é um cara que ajuda muito os mais jovens também. Sempre estava ali perguntando se eu queria algum apoio e tudo mais. Não é à toa que virou um diretor, um cara da gestão agora do clube, né? Que é um cara que eu tenho certeza que pode e consegue fazer um grande trabalho. Mas ele sempre foi um super grande amigo, assim, é um cara super do bem, para quem não conhece, é um cara com um coração super bom. E eu não falei nada ali, eu só levantei, vi a chuteira rasgada ali e fui para a próxima. Vamos lá, então aproveitando aí o assunto sapatos, para encerrar, você vai aí na Inglaterra, você vai treinar de chinelo ou você vai de tênis ou você vai de outra coisa? Senhora. O chinelo nunca mais eu fui no pé para ir para um centro de treinamento. Mas aqui tem que ir de meia, 3 meias se bobear, né? O frio que faz aqui. Agora a gente está terminando o verão aqui, que fez bastante calor, mas normalmente é férias, né? Agora aqui a gente teve essa sessão de jogar porque o coronavírus atrapalhou um pouco. Mas agora já está começando a esfriar. Hoje já choveu bastante e começou o frio. Então, sem chance de ir com chinelo e mesmo se tivesse a chance, eu não iria. Só para explicar para quem vai assistir a entrevista, que você foi uma vez no São Paulo e o pessoal escondeu o seu chinelo, né? E depois, enfim, estava num lugar muito alto, você teve dificuldade para pegar, mas você conseguiu pegar o chinelo para ir embora. Peguei, eles amarraram na luminária que tinha lá dentro do vestiário, porque falaram, não dá pra você vir pro trabalho de chinelo, né? E meu chinelo tava meio sujo, assim, sabe? De dia a dia, assim, eu nem percebi. Porque as primeiras semanas no CT, eu morava no CT, né? Eu fiquei morando um pouco no CT. Então, eu botava o chinelo, botava uma camiseta, um shorts e ia pro vestiário. Eu cheguei depois do treino, cadê meu chinelo? Os caras tudo dando risada na minha cara. Olhei pra cima, tava lá, pendurado o chinelo. Muito bom. Felipe, muito obrigada por você ter aceito o convite para conversar com a gente, viu? Dava para ficar aqui conversando muito tempo ainda, tinha muita coisa que a gente queria te perguntar, mas enfim, agradecer por você ter aí separado um tempo para conversar com a gente, te desejar muita saúde, muita boa sorte aí, que agora, se Deus quiser, tudo isso passando, que você possa aí desenvolver seu futebol e quem sabe a gente não te vê aí na primeira divisão aí da Inglaterra, viu? Quiser. Boa sorte para você. Obrigadão aí, obrigadão Vinícius, Samuel, Carol, obrigadão todo mundo pela oportunidade de falar aqui e obrigado também pela boa sorte, desejo mesmo a vocês e saúde, né? Acho que hoje o mais importante é isso, saúde para todo mundo aí, fiquem bem. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Felipe Araruna. Se vocês curtiram, compartilhe o link. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Toda segunda e toda quinta tem novidade por aqui. E já tem muita entrevista boa que a gente já gravou e que vem por aí, vocês não podem perder. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Eu vou Vamos passar. ver, Puta, a Carol saiu falando na foto, mas achei que ficou legal. Tô passando para vocês. Carol não vai ganhar biscoito.